Boa noite, ensino médio. Aula de história hoje. A gente viu em classe, juntamente com os alunos que estavam presentes, sobre a difusão do totalitarismo da Europa para o mundo, né? Inclusive aqui no Brasil. Esse totalitarismo, como nós já comentamos aqui, vocês já fizeram até algumas questões, é exatamente esse regime de ditadura mesmo, né? O Estado totalitário, ele não deixa que o cidadão participe de nenhuma decisão. A decisão é toda do Estado com relação às pessoas. É como se a gente colocasse mais ou menos assim, para ilustrar a coisa. O Estado estava acima de todos, né? Mas só que ninguém poderia questioná-lo. A pessoa vivia para o Estado e pelo Estado, dentro do Estado. Isso aí que vocês me entendem, né? Mas digamos, se o Estado quer dar a vocês alguma coisa, quer aumentar o salário de vocês, ou então quer melhorar a educação de vocês, quer melhorar a saúde, né? Só que ele só faz isso se ele realmente achar necessário que seja feito, ou então ele vai, digamos assim, colocar todas as regras nas próprias mãos, né? Ou seja, você não tem nem o direito de escolher um novo deputado, um novo senador, nada, você apenas obedece ao que o Estado determinar para você. O nome disso é Estado totalitarista, tá bom, pessoal? Estado totalitarista, ou totalitário, que é a mesma coisa. Agora não, se você consegue votar em um deputado que não presta, não serve, consegue dizer não ao Estado, não queremos dessa maneira, vamos fazer uma greve, não queremos dessa forma, vamos fazer uma reunião. Aí o Estado já é de outro tipo, já é chamado Estado democrático, que não acontece nos regimes fascistas, o que não acontece nos regimes nazistas, né? O que não acontecia nos regimes, digamos, da União Soviética, né? Não acontecia isso. O Estado lá era totalitarista, completo. E nós até colocamos aqui algumas observações de algumas bancas que realmente vão fazer vocês imaginarem. Por exemplo, o Enem de 2009, ele deixa bem claro que os movimentos juvenis, né, nazifascistas, eles atingiam a população de forma violenta e radical. É porque eles eram maus ou porque eles foram ensinados a ser desse jeito, né? O que acontece de fato é que o Estado, quando proporciona educação a um povo, ele espera um resultado dessa educação. Uma educação ruim ou boa, ou sei lá, no Estado nazista, fascista, esperava-se que o jovem aprendesse a obedecer cegamente o que o Estado tinha como proposta. No caso aqui dos movimentos juvenis nazifascistas, a maneira de que eles se comportavam de forma violenta e radical refletiu o que o Estado ensinou para eles, viu, gente? Então é interessante você prestar bem atenção nesse tipo de atitude, né? Então essa questão meio que complementa aquela quando ela diz que Mussolini é o oposto de democracia. Lógico que há uma oposição aqui muito grande, né? No Estado totalitarista não há democracia, não tem como você exigir nada do Estado, né? E a nação cria seu próprio regime, é exatamente isso que o Estado tenta fazer, criar o seu próprio cidadão ao modelo que ele quer. Essa questão é da Unesp, é a alternativa correta aí de marcação, né? E nós vimos aqui também, na página 536, que essa difusão do totalitarismo não ficou somente na Itália e nem na Alemanha, né? Ela passou também para o lado da Espanha, também do lado de Portugal e também chegou até o Brasil, né? Assim como outros países também aderem a esse tipo de ideologia, né? Esse tipo de manifestação totalitária, né? Isso. Na Espanha, por exemplo, o que é que acontece? Na Espanha ocorreu o chamado apoio dos nazistas
ao general Francisco Franco. Francisco Franco teve apoio dos nazistas para dar um golpe na Espanha, um golpe na democracia espanhola, e isso causou o quê? Uma guerra civil dentro da Espanha, uma guerra civil que colocou em confronto, de um lado, os nazifascistas, né? E do outro, o governo democrático espanhol, que havia sido eleito pela maioria das pessoas. E isso você já poderiam imaginar. Esses aqui que receberam muitos incentivos, né, acabaram derrotando na Guerra Civil o Partido Democrático, e eles imprimiram uma grande violência, né? Imprimiram assim o chamado bombardeio a Guernica. Guernica, a cidade espanhola que mais sofreu durante esse período com os bombardeios nazistas, no qual levou o general Francisco Franco ao poder. Por isso que lá na Espanha o pessoal chama o regime de franquista, tá bom? Franquismo, aliás, franquismo. Aqui na página 537 nós podemos visualizar o seguinte, é interessante, muito importante também a gente perceber isso aqui, ó. Esse quadro ele costuma aparecer de várias maneiras, tanto em provas que levam a literatura, como provas de história, como também provas de geografia, as humanas em geral, né? O nome desse quadro é Guernica. Então, quando você lê esse nome Guernica, entenda que Guernica é o nome da cidade espanhola que foi bombardeada pelos nazistas. Esse quadro é de Pablo Picasso, foi pintado em 1937, né? E representa o que? O bombardeio alemão sobre a pequena cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola. Cerca de 7.000 pessoas foram mortas, e totalizando aí um verdadeiro horror, né? Verdadeiro horror da guerra. Na verdade, aqui foi uma espécie de ensaio para a Segunda Guerra Mundial, viu? Aqui os alemães queriam mostrar para o restante do mundo que eles eram fortes, que tinham armamentos pesados, que poderiam fazer atrocidades. E é como se fosse assim um aviso, vamos dizer, dessa forma, né? Isso representou de fato a chegada de Franco ao poder. A Espanha ficou sobre o regime nazista por muito tempo. Essa guerra, na verdade, ela termina já bem no início da Segunda Guerra Mundial. Ela acaba em 1939, já iniciando o conflito que viria a ser o mais terrível do século XX, né? O Pablo Picasso, o maior artista do século XX, ele acaba criando esse quadro de atrocidades, na qual a luz vem como uma surpresa geral, né? A luz quer dizer a surpresa, o que está acontecendo, o que está ocorrendo aqui, exatamente nesse momento, por qual motivo Guernica está sendo bombardeado. E a luz da razão, ela não entende, ela não compreende por qual razão se faz uma atrocidade dessa. Isso que gera o espanto aqui do homem segurando a vela. Então, essa parte aí da Espanha é bem interessante, porque esse quadro aí pode aparecer em provas e colocar você para responder, né? Para você analisar, entender, compreender direitinho e fazer o seu argumento. Então ele pode aparecer em provas discursivas como em provas objetivas de marcar. Em Portugal, ocorre também a chamada Guerra Civil, o apoio ao general Salazar, o qual imprime aí uma mudança muito grande no governo português, que vai da década de 30 e só termina lá em 1974. Olha só, o século XX quase todo Portugal manteve esse governo ditatorial, né? Esse governo rígido, que inicia em 1932 e vai até 1974 com a descolonização da África, com o assunto que nós vamos ver o quanto os africanos sofreram nas mãos dos portugueses por conta de tanta atrocidade. O movimento aí de Portugal, esse regime foi chamado de salazarismo, também em homenagem ao general Salazar. Salazarismo, né? E no Brasil teve também seu momento vergonha alheia, como a gente gosta de chamar, né? Teve também o seu
só a cópia do que não presta. O Brasil também assumiu um certo momento aí, durante o governo de Vargas, algumas pessoas se autodenominaram integralistas. É o nome do movimento aqui no Brasil. Comandados e liderados aí pelo político chamado Plínio Salgado. Eles estavam muito interessados em ter um Estado como o Estado fascista alemão e nazista, aliás, fascista italiano e nazista alemão, no qual o país pudesse vivenciar esse modelo, vocês já sabem, né, de intolerância, militarismo, né, totalitarismo, intransigência, xenofobismo, tudo isso aí eles pregavam, né. No Brasil, a gente vai ver essa parte do Brasil lá quando estiver estudando o Estado Novo, né? E ver como Getúlio Vargas, digamos, flertava com esse partido, recebia favores e também proporcionava favores. O Vargas, para combater os partidos comunistas, ele teve o auxílio desse partido aí, dos integralistas, né? Depois que a coisa pegou e o Vargas teve que escolher um lado e passou para o lado dos Estados Unidos, ele colocou esse partido na ilegalidade. O Vargas é aquele cara meio que, vamos dizer, às vezes ele era comunista, às vezes ele simpatizava com o nazismo, às vezes simpatizava com as democracias, enfim. Dessa maneira que o Vargas levava a vida agradando um e outro para se manter no comando. Nós também vimos na aula de hoje, pessoal, na página 538, essas imagens aqui, que são bem interessantes. Vamos ver aqui foi o que nós falamos a respeito. Olha só, aqui nós percebemos a juventude hitlerista, né? Crianças, garotos, jovens, saudando o Adolf Hitler, com a famosa saudação nazista, com a mão, com o braço bem erguido, né? Com a palma da mão para baixo. Salve o líder, com tal, enfim, salve Hitler, por aí vai. Aqui nós temos uma imagem do salve o Duce. Duce quer dizer o líder em italiano, aqui já é uma homenagem ao Mussolini, né? Uma manifestação de apoio ao Mussolini. E aqui nós temos na União Soviética a imagem do Stalin, seguido das pessoas, né? Aqui os seguidores dando o maior apoio aqui ao Stalin. Aí o que há aqui? O que acontece? O que há em comum entre essas três imagens? Um exercício que a gente poderia estar pensando em fazer, olha só. As três imagens condizem a mesma mensagem. O culto ao líder, como se houvesse um líder salvador. Culto ao líder salvador, né? O que há em comum além disso? Há em comum os regimes totalitaristas extremistas. Esse é a extrema direita, esse é a extrema direita e esse é a extrema esquerda, tá bom, pessoal? Esquerda por causa do regime socialista que eles tinham. A esquerda ela é próxima ao socialismo e a direita ela é próxima ao capitalismo, tá? E quando isso é levado a uma fase doentia, extremista, a gente chama de extrema direita ou extrema esquerda, na qual ninguém pode nem questionar de jeito nenhum, é todo mundo aceitar e pronto. Isso aí é uma coisa de extremismo, tá bom? Aqui nós percebemos a imagem do general Francisco Franco ao lado do Adolf Hitler, fazendo a mesma saudação, né, em uma parada militar, no qual eles festejam alguma coisa, com certeza alguma outra atrocidade que eles fizeram. Com relação a... Aqui faltou a imagem do Vargas. Por que faltou a imagem do Vargas? Porque o Vargas, como eu falei para vocês, ele flertava com alguns desses partidos, ele simpatizava um pouco com eles, né? Se fosse possível fazer aliança, ele fazia, para se manter no poder. Só que o Vargas, a diferença do Vargas é porque o Vargas não era extremista como esse pessoal aqui. O Vargas era um nacionalista, ele não perseguia minorias e não havia essa xenofobia aqui. Ele não pregava essas coisas. Como ele não pregava essas coisas, a gente pode considerar o Vargas como um ditador, mas um ditador nacionalista, não um ditador extremista como esse pessoal aqui era, tá bom, pessoal? É a diferença básica. Vai que numa redação eles pedem para você identificar a diferença entre o varguismo
o stalinismo e o nazismo, né? Então você já fica sabendo, ó, o Vargas, apesar de ser um ditador, ele era um ditador nacionalista sem extremismo, né? Tanto é que ele mudava de linha o tempo todo, ele mudava de lado o tempo todo que fosse conveniente, ele mudava. Ele apoiou os nazistas do Brasil, sim, ele teve apoio também, teve, mas ele, quando precisou mudar de lado, ele mudou e colocou os nazistas do Brasil na ilegalidade. Então não dava para confiar muito no Vargas não, né? Que ele mudava ocasionalmente, ele estava mudando de opinião o tempo todo. Aqui a gente comentou um pouquinho sobre essa questão aqui. O que você entende sobre genocídio, né? Nós vamos ver no estudo da Segunda Guerra Mundial que o genocídio exatamente tem a ver com extermínio, né? Tem a ver com a grande destruição em massa de pessoas, a grande matança, o genocídio ele tem a ver com coisas ruins, com varrer uma determinada etnia, botar a culpa na etnia e condená-la por essa culpa, suposta culpa, enfim. Genocídio é assassinato de milhões e milhões de seres humanos. Isso é genocídio, né? Pode acontecer de várias formas. Você pode negar, digamos, vamos negar um antídoto, vamos negar um remédio a uma população. Isso é um genocídio. Vamos então colocá-los todos numa câmara de gás. Isso é genocídio. Jamais deve ser esquecido o significado e jamais deve ser negado esses acontecimentos, tá? Ainda bem que hoje em dia o genocídio não ocorre, viu? Ainda bem que nós aprendemos muito com a história e precisamos aprender mais ainda, né? Essa parte que foi comentada, né? Exatamente, praticamente isso que eu acabei de explicar na nossa pequena videoaula, tá bom, pessoal? Então amanhã tem mais, amanhã eu posto mais uma aula esquematizada para vocês, onde eu mostro os princípios, digamos, os caminhos que o mundo estava tomando rumo à Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Então até lá, até mais. Sucesso aí a todos, grande abraço do tio aí.